Você já se perguntou se é possível gerar emprego com sustentabilidade? Fazer da competitividade do mercado uma razão para compartilhar? Trocar os números por pessoas de verdade. Dividir conhecimento, trabalho, resultados. Você já pensou em construir um mundo melhor agora? A Aurora e suas mais de 70 mil famílias acreditam. Cooperando é possível. Volta aqui, eu, claro, né, que não sou loura, mas nem tanto, estou consultando com o Dr. Jorge, né? Então, para você que chegou agora, eu estou com o Dr. Jorge Luiz Garcia Ferraboni, neurocirurgião, estamos falando de coluna. Jorge, só para eu não perder o meu raciocínio ali atrás. A coluna... Gil, põe para nós aquela fotinha de novo. Aquela cartilagemzinha do disco ali que vai sair, né? É impressão minha ou ele vai sempre para trás? Ou ele vem por dentro também? Não. Quando ele esmaga ali que fica... Sim, ele pode ter uma migração anterior, né, para frente, ali naquela região onde está branca, né? Mas se ele for anteriormente, ele não vai te causar sintoma nenhum. Porque na frente da coluna não existem nervos. Ah! Tu não vai ter sintomas. Não, por isso que ele vai lá para fora, mexe no nervo, pressiona o nervo, então, aí vem as dores. Tu só vai ter dor se ele tiver migração posterior. Tá? Ah, agora que eu entendi, eu estava pensando antes ali, ele falou, eu digo, saiu lá fora e saiu lá para... Eu nunca tinha prestado atenção, assim. Então, quando ele vier para dentro, que ele esmagar para dentro, não tem problema. Não, aí tu não vai ter sintomas. Né? E assim, ó, se eu tiver a infelicidade de ter 2 hérnias de disco, tu podes fazer, digamos, o médico, enfim, pode fazer as duas ao mesmo tempo? Quer dizer, consertar as duas ao mesmo tempo? Pode. Pode? Então, agora vamos lá para as minhas dúvidas mais, quase fazendo um trocadilho aqui, mais atrozes. O que é osteopenia? Osteopenia é uma redução da densidade cálcica no osso. Então, a gente imagina assim, ó, o osso como se fosse uma parede de concreto, tá? O cálcio, que é o que dá sustentação ao osso, como se fosse a areia do cimento, leigamente falando, né? Então, a pessoa que tem osteopenia tem aquela massa, aquele cimento, né, ósseo ali com menor quantidade de areia, ou para nós, então, médicos, menor quantidade de cálcio. Isso gera um osso, uma parede mais poroso, lá, mais enfraquecido. A gente está olhando lá. Do lado de cá, tá correto. Certo. No meio, a figura do meio tá um osso sadio. Exato. E a figura do canto, do lado da bacia, ali não na bacia, né, gente? Exato. Do lado do esqueleto lá, e aquele ali já está com... um osso osteoporótico. Osteoporótico. Se eu tiver osteopenia, automaticamente terei osteoporose, não? Não necessariamente. Se tu tratares, né, tu pode não evoluir para a osteoporose. Não tem risco, então? Não é, não necessariamente. Como é que eu vou tratar uma osteopenia? Depende, ou uma osteoporose? Depende da causa, né? As mulheres são mais suscetíveis pela questão hormonal. Ou seja... Então, porque o número de osteoporose, eu não quero errar aqui, nem falar muita bobagem, mas dificilmente a gente ouve um homem dizendo que tem osteoporose. Não, existe. É? Existe. Mas mais o que se ouve é a parte feminina. Sim. Isso está ligado lá com a parte hormonal, porque é lá na frente que a mulher começa a ter esse tipo de desgaste ósseo, né? Exato. É porque o osso, a gente tem que imaginar assim, existem células que constantemente retiram cálcio do osso. E esse cálcio retiram. E esse cálcio é jogado na corrente sanguínea. Porque o cálcio ele é necessário para o metabolismo de outros órgãos, como por exemplo o coração. A contratilidade cardíaca é baseada no cálcio. Olha. Que sai do osso. Sim. Tá? Então, a nossa poupança de cálcio são os ossos. Então, estas células, elas retiram cálcio. Na verdade, do osso. quanto mais for retirado, mais eu usar, mais riscos eu terei de ter meus ossos mais fraquinhos. E da onde a gente repõe esse cálcio?
a gente repõe esse cálcio da nossa dieta. Ou seja, a gente come alimentos ricos em cálcio, tá? E brócolis, por exemplo, leite, enfim, tá? Esses alimentos, eles chegam ao intestino, lá no intestino, esse cálcio é absorvido, vai para a corrente sanguínea. E da corrente sanguínea ele é depositado nos ossos de novo, tá? Ou seja, a célula que retira esse cálcio e coloca no osso nós chamamos de osteoblasto. A célula que retira do osso e coloca na corrente os osteoclastos. E tanto o hormônio feminino quanto o hormônio masculino, ele é fundamental para que esta célula, o osteoblasto, ele consiga retirar o cálcio da corrente sanguínea e depositar no osso. Então essa é a explicação pelo qual as mulheres são mais suscetíveis à osteopenia e à osteoporose. Porque ao chegar na menopausa, ao ter a sua condição hormonal reduzida, ela perde a capacidade de retirar esse cálcio da corrente sanguínea e depositá-lo no osso. Não é que ela perde totalmente, ela tem essa capacidade reduzida. Reduzida. Tá? E eu na dieta, Jorge, vou conseguir repor esse cálcio? Tu consegues, mas o ideal é que a mulher, depois que entra na fase de climatério, ela procure o seu ginecologista, porque esse é o profissional mais adequado para isso, tá? E que discuta com o seu ginecologista as formas de suplementação de cálcio e as formas de suplementação hormonal, porque a coisa não funciona bem assim. Existiu também o boom no passado de dizer assim, não, olha, se o problema é a falta do hormônio feminino, vamos dar hormônio feminino para a mulher. Dessa forma, ela não evolui para osteoporose. Mas aí só o feminino? Mas aí se viu que a suplementação de hormônio feminino de forma indiscriminada também leva a câncer de mama. Então, são coisas que a mulher, quando entrou em menopausa, ela deve procurar o ginecologista. O médico principal dela é o ginecologista. Aí ele é que vai definir, olha, minha querida, tu já está em osteopenia ou tu já está em osteoporose, ele vai pedir uma densitometria óssea, que é o exame que vai detectar isso, a densidade óssea. E aí ele vai dar a solução para a mulher. Olha, tu vai conseguir levar a tua vida apenas com a dieta, ou tu vai necessitar suplementar cálcio em forma de comprimidos, ou tu vai precisar de alguma reposição hormonal. Sabe, as pessoas dizem, eu tenho tal coisa, aí toma o cálcio lá, o fulano está tomando, a outra, não sei o que, toma o cálcio, o outro está tomando. Quer dizer, não pode ser também discriminado, né, Jorge? Porque até onde eu sei um pouquinho, ele não tem que estar o cálcio, ele não pode ser tomado sozinho, né? Ele tem que ter alguma coisa para sintetizar. E existem contraindicações do uso do cálcio, né? Enfim, pessoas que têm cálculo renal, enfim. Isso o ideal é tu consultares o médico. O ginecologista, ele vai saber te dizer, olha, tu não produz mais nada de hormônio feminino. Ou tu ainda produz algo, mas então dessa forma, apenas suplementando com cálcio comprimido, será o suficiente para tu manter a tua densidade óssea. Ponto. O Jean pergunta o seguinte, Jean, né? O cálcio para pessoas de mais idade, é possível recuperar novamente se alimentando de produtos que têm cálcio? E quais seriam os alimentos que mais têm cálcio? Deve ser isso, né? Mais devem ter cálcio, alguma coisa assim. O que eu entendi... Será que só a dieta alimentar é o suficiente? Aquilo que a gente estava comentando. Depende da condição hormonal do paciente. Se o paciente não tem uma condição hormonal adequada... Jean, primeiro o médico. Daí o médico vai ver se só com a alimentação é o suficiente ou se há que se fazer um aditivo aí de cálcio. Exato. E existe uma outra situação que nós comentávamos antes do programa ir ao ar, né? Essa questão do climatério não é a única causa de osteoporose. Existem outras causas. É o que eu ia te perguntar agora.
Quais são as outras causas? Então, a gente sabe que fatalmente, isso tem uma questão genética também, não? Ou fatalmente todas nós passaremos por isso? Existe uma questão genética, mas o que eu gostaria de ressaltar é que existem outras doenças que também levam à osteoporose. Por exemplo, hiperparatireoidismo. Não tem nada a ver com tireoide. Tá? É um funcionamento, uma hiperplasia ou um tumor das glândulas paratireoides que ficam próximos à glândula tireoide, que produzem um hormônio chamado paratormônio, e que esse hormônio faz com que aquelas células que retiram cálcio do osso funcionem mais rapidamente. Então, mesmo que a pessoa reponha o cálcio, ela acaba retirando mais e leva à osteoporose. Então, esse é um exemplo de uma outra doença que causa osteoporose, que não tem nada a ver com climatério, não tem nada a ver com a questão hormonal do homem, da mulher, tá? Tumores nos ossos são outras causas de osteoporose, mas enfim, a gente não pode botar a culpa só na questão do climatério. Na questão hormonal. Isso aí é um outro dia, um outro ginecologista, outro não, porque o Jorge não é, um ginecologista vem pra gente conversar sobre isso. Jorge, tu disseste, isso aqui vai ficar meio no ar, eu sei que as meninas estão olhando e de repente comecem a se preocupar. Porque tem o hipocondríaco também, que deve estar vendo algum hipocondríaco, ele tem tudo que a gente está falando, né? Exato. Ele tem isso também, né? Algum sintoma nessas glândulas para que a gente possa prestar atenção, ou se prestar atenção, ou eu possa chegar lá no meu médico agora, porque a gente sabe que tem essa responsabilidade aqui no programa. Posso chegar lá no meu programa, no médico e dizer, olha, ontem eu assisti o programa, assim, foi comentado sobre isso. Eu posso prevenir e pedir um exame? Olha, a maioria dos pacientes com osteoporose são assintomáticos. Isso é estatístico, tá? Então, o que se recomenda, o que a Organização Mundial da Saúde recomenda? Que é aquilo que a gente comentou, a mulher, quando começa a apresentar os sinais e sintomas de climatério, ela deve procurar o ginecologista. Então, assim, os calorões, né, as irregularidades menstruais, enfim, porque nesse período existe todo um trabalho de prevenção da osteoporose que tu vai seguir e que tu vai ficar protegido disso. Os sinais de osteoporose, infelizmente, são fraturas de caráter banal, ou seja, pequenos traumas que levam a fraturas, porque o osso está enfraquecido, né? A osteoporose não dói. Não dói. A gente imagina assim, a osteoporose dói. Não, a osteoporose não dói. Ela só é perigosa. Ela é bem silenciosinha, né? Então, nós vamos para o intervalinho. Podem fazer perguntas aqui ainda para o Dr. Jorge, que é o último bloco, e a gente vai saber, então, de tratamentos e da osteoartrose. Osteoartrose. Que é diferente, de osteoporose. Exato. Então, não sai daí. Um minutinho só, a gente volta já. Você já se perguntou se é possível gerar emprego com sustentabilidade? Fazer da competitividade do mercado uma razão para compartilhar? Trocar os números por pessoas de verdade? Dividir conhecimento, trabalho, resultados? Você já pensou em construir um mundo melhor agora? A Aurora e suas mais de 70 mil famílias acreditam. Cooperando é possível.